alunos A, B e C da Escola José Augusto Ribeiro. Sou a professora Juliana e estou aqui para explicar o roteiro de setembro. É o segundo roteiro do terceiro bimestre. Vamos para ele? Beleza. Aqui então, o nome. Professora que sou eu, Juliana. Aqui vocês vão colocar se é sétimo ano A, B ou C. A data de entrega desse roteiro é do dia 29 de setembro. Forma de comunicação com vocês, continua aquele mesmo esquema. Quando vocês pegam o roteiro, tem lá os números de telefone dos professores, entre eles está o meu. O horário do plantão é o horário que vocês têm na escola. De manhã, das 7 ao meio-dia e 20. Aí eu paro para o almoço, rapidinho, volto às 13h20 até às 16. Ai, prof, não deu para mandar nesse horário, porque eu tô sem meu celular, ou eu não tenho celular, uso do meu pai, da minha mãe, eles chegam à noite. Tranquilo, gente, pode mandar no horário que der aí para encaixar no tempo de vocês. E assim que der, eu respondo o mais rápido possível, com todo carinho do mundo. Os objetivos desse roteiro, o que nós vamos trabalhar nesse roteiro? O processo de migração no Brasil e o conceito de globalização. Então, são dois temas, também tranquilos, não estão difíceis não. Eu vou explicar o passo a passo das atividades para vocês. Vamos lá então, atividade 1. A atividade 1 vai trazer o tema migração no Brasil. O que seria migração, hein, pessoal? Vocês já ouviram essa palavra? Mas eu aposto que se eu perguntar para vocês, se vocês conhecem alguém que precisou mudar de cidade, ou mudar de estado, ou mudar de um bairro para o outro, precisou ir para um outro lugar, seja lá por que motivo foi. Em busca de melhores condições financeiras, em busca de emprego, em busca de estudar, em busca de uma vida nova. Vocês devem conhecer um parente, um amigo, um vizinho que já se mudou de cidade, foi morar num outro lugar. Isso é a migração. Consiste na mobilidade da população, nas idas e vindas das pessoas dentro do território, dentro do Brasil, dentro do mundo. Então, todas as vezes que as pessoas se mudam para um outro lugar, a gente chama esse processo de migração. Será que alguém da sua família já passou por isso? Eu tenho um irmão que já se mudou em busca de trabalho, foi para a cidade de São Paulo. Geralmente, em todas as famílias tem um tio, um irmão, um parente que já passou por esse processo. E, de repente, até mesmo a sua família, né? Em algum momento precisou se mudar. E é sobre isso que a gente vai estudar nesse momento. As migrações, elas acontecem por fatores diversos. Religiosos. Já existiram momentos em que a pessoa morava num país e ela começou a ser perseguida pela sua religião, ela precisou ir embora. Ou não estava tendo emprego onde ela morava, ela precisou ir embora atrás de um emprego para se sustentar. Por motivos políticos, de repente num país existem brigas entre partidos políticos diferentes, a pessoa começa a ser perseguida, isso aconteceu muito durante a época da ditadura militar no Brasil, e aí a pessoa precisa ir embora, precisa migrar para outro lugar para fugir dessas perseguições. Às vezes a pessoa se muda para mudar de ambiente, porque não está bem no lugar. Então são vários os motivos que conduzem a esse processo de migração no mundo. No Brasil, os estudos apontam que o maior motivo de migração das pessoas é de ordem econômica. Pessoas que vão para um lugar buscando melhores condições de vida, melhores condições financeiras, em busca de emprego. Por quê? A gente estudou, lembra lá no outro roteiro que a gente estudou a questão dos parques tecnológicos? Existem lugares onde tem mais indústria, onde tem mais universidades, onde tem mais oportunidades. E aí as pessoas acabam indo para esses lugares em busca dessas oportunidades. Vocês, por exemplo, vocês vão estudar, pretendem fazer um curso superior, uma faculdade, ou um curso técnico, ou querem, por exemplo, eu tenho um aluno que o projeto de vida dele é ser motorista de caminhão, de repente ele vai para um lugar, conhece esse lugar, gosta e acaba se mudando para lá. Então a migração pode acontecer na vida de qualquer ser humano. E geralmente esses lugares com mais indústria, mais emprego, são os lugares que mais atraem as pessoas, né? O êxodo rural. O que é êxodo rural? É quando as pessoas saem das zonas rurais, dos sítios, das fazendas e vêm para as cidades. Antes da década de 50, a maior parte da população brasileira vivia nas zonas rurais. E a partir da década de 50, essa coisa começa a se inverter. As indústrias começam a crescer, as cidades começam a aumentar e muitas pessoas começam a deixar as áreas rurais e virem para a cidade. Então esse processo é chamado de êxodo rural.
êxodo é quando a pessoa sai de um lugar e vai para outro também. Aí então, nós vamos partir para a próxima tela e nós vamos ter duas imagens. Os retirantes, que é, de onde será que vem essa palavra retirante? Retirar, eles estão saindo de um lugar. Será que eles estão fazendo aqui, olha só, a mulher com uma trouxa, o filhinho atrás, aqui provavelmente o marido. E notadamente a gente percebe que eles estão saindo de um lugar e indo para outro. E aqui a gente percebe uma imagem que reflete ao êxodo rural. Por quê? A gente vê aqui um homem, pelas roupas, pelas vestimentas dele, dá para perceber que ele está em busca de melhores condições de vida, que ele está procurando algo melhor, um emprego, busca pela sobrevivência, e aqui ao lado a plaquinha indicando para onde ele está indo. Então, se a plaquinha indica que o rumo dele é a cidade, provavelmente de onde ele está vindo? De uma área rural, de um sítio. Entre as consequências de toda essa mudança do êxodo rural estão ocupação de espaços inadequados para moradias. Essas pessoas que vêm da cidade, nem sempre elas encontram as condições que esperavam. Muitas vezes não têm onde morar, não encontram moradias. E aí então elas acabam erguendo barracos e vão surgindo as favelas, os lugares onde as pessoas vão sobrevivendo do jeito que dá, do jeito que elas conseguem. Aumento do desemprego nas cidades. Quanto mais gente chega procurando um emprego, maior o número de desempregados. Problemas socioeconômicos, desigualdade social. Imagina, por exemplo, nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, né? Quantas empresas parando por conta que o consumo às vezes diminuiu, algumas outras estão até crescendo, mas assim, acaba gerando bastante desemprego, bastante condições que não são esperadas pelos seres humanos que partem de um lugar para outro em busca de melhores condições de vida. Então, analisando a imagem 1, analisando a 2, e aqui estão as coisas que não são legais, que não são bacanas, que nem sempre são bacanas para quem deixa a zona rural e vem para a cidade. Às vezes as pessoas encontram miséria social, infelizmente, porque a desigualdade social ela é muito grande, infelizmente. E aí vem as perguntinhas. São 5 perguntinhas que vocês vão responder a partir da leitura do texto e da análise das imagens. O que é migração? Quais são os fatores que desencadeiam a migração? Ou seja, por que as pessoas se mudam de um lugar para o outro? Qual é o principal motivo de migrar? Qual é o principal motivo que leva as pessoas a migrarem no Brasil? A gente viu lá no texto. São vários os motivos. Mas no Brasil, qual é o principal motivo? Você conhece alguém que se mudou de cidade em busca de emprego? Se você quiser citar o nome, não tiver problema, tranquilo. Se não, só relata um tio, um primo, um colega, um vizinho. E aí, se você puder contar, fazer um resuminho da história, por que essa pessoa se mudou, se as coisas aconteceram como deveriam, não precisa citar nome, porque de repente não tem necessidade de expor ninguém. O que é êxodo rural? Quais são as consequências desse processo? Então, são 2 perguntinhas em uma. Primeiro, o que é o êxodo rural e quais as consequências desse processo? O que muitas vezes acontece com as pessoas saindo da zona rural e indo para a cidade. Observe as imagens 1 e 2 e faça um resumo do que elas representam, de acordo com o que foi estudado na leitura do texto 1. Então, nessas 5, vocês vão ter uma relação entre as imagens e o texto. Eles se complementam? Eles têm a ver? Como? Beleza? Atividade 2, eu aposto que todo mundo já ouviu falar sobre isso. Globalização. Será que é isso? O que é globalização? Aí eu procurei assim, procurando material para montar o roteiro de vocês, eu achei essa imagem aqui na internet, que eu achei que ela é assim, de uma forma bonitinha, mostra bem o que é globalização. Nós vemos aqui no centro da imagem um globo representando o mundo, planeta Terra, e ao redor desse globo várias crianças. Será que essas crianças aqui, elas podem manter contato hoje em dia? Será que crianças que viveram há 200 anos atrás poderiam manter esse mesmo contato? E há 300 anos? E há 5 séculos atrás? Será? Hoje a gente sabe que essas crianças, caso elas tenham acesso à tecnologia adequada, elas podem se comunicar de todas as partes do globo terrestre. Mas será que isso sempre foi assim? O que será que possibilitou essa realidade? E aí vem a perguntinha. A imagem ao lado mostra várias crianças ao redor do mundo.
É possível que todas essas crianças possam manter contato umas com as outras, mesmo estando tão distantes fisicamente? Como isso pode acontecer? Como essas crianças, mesmo estando separadas, os corpos, cada um num canto do planeta, elas podem se comunicar, trocar ideias, contar uma para outra como é o dia a dia, a rotina. Como isso é possível? Vocês sabem. Vocês se comunicam com alguém que mora longe? Aí, atividade 3. Leia o texto com bastante atenção e responda as questões abaixo. O que é globalização? Então, lá pela imagem, já deu para a gente ter uma ideia do que é globalização, né, gente? É essa integração mundial. E essa integração ela é possível através das tecnologias, do desenvolvimento das novas tecnologias. Vamos pensar, por exemplo, se a gente for estudar lá no começo, por exemplo, da colonização do país pelos portugueses. Quanto tempo demorava uma viagem? Meses, né? E hoje em dia, quanto tempo demora uma viagem para chegar de repente do outro lado do mundo? Horas. E aí, pessoal, graças ao desenvolvimento das tecnologias, essa comunicação ela foi se tornando muito mais rápida. Por exemplo, alguns séculos atrás, uma viagem, como eu já falei, demorava meses. Uma carta para chegar uma informação para uma pessoa demorava muito tempo. Um namorado, para se comunicar com uma namorada, tinha que ir lá, colocar a carta no correio, esperar o tempo passar. E aí ela demorava vários dias para receber, e aí ela ia responder a carta, demorava vários dias. Hoje não. Hoje a comunicação é instantânea. Para quem tem acesso, é muito importante a gente deixar claro que a globalização não disponibiliza para todas as pessoas as mesmas condições. Muita gente é excluída desse processo. E isso é ruim. Isso é uma faceta ruim desse processo de globalização. Ela não dá as mesmas possibilidades para todas as pessoas. Vamos pensar hoje em dia. Por exemplo, aqui no texto vocês vão ter um exemplo. Que quando o Pero Vaz de Caminha mandou a carta, aqui até cita descobrimento, mas a gente sabe que o Brasil não foi descoberto coisa nenhuma. Olha só. Em 1500, quando o Pero Vaz de Caminha, logo após a invasão do Brasil, enviou a sua famosa carta para o rei de Portugal, ela demorou vários meses para chegar até o seu destino. Imagina se ele estivesse no momento da geração das tecnologias que nós temos hoje. Ele mandava um WhatsApp, ó, cheguei aqui, tem uma galera aqui, natureza exuberante, fauna, flora, muito legal, tudo que planta dá. Já ia geral lá em Portugal ficar sabendo como era o Brasil. Hoje isso é possível. Por exemplo, a gente teve aí nesses dias a morte do Buzzman, né, que foi o primeiro herói negro da Marvel, né, protagonista do filme Pantera Negra. O mundo todo ficou sabendo muito rápido, as notícias se espalharam e aquele sinal do Wakanda Forever foi visto nas mídias sociais de todo mundo instantaneamente. Tudo isso graças à tecnologia, que propicia que as notícias cheguem de forma muito rápida a todas as pessoas. Lembrando que tem acesso a esses recursos. Partindo, então, nesse texto, gente, vocês vão ver que vai ter tipo um resuminho desse processo da globalização. Apesar de aparentar ser uma coisa nova, esse processo vem se desenvolvendo ao longo de vários séculos. E aqui, ó, tem um exemplo de como era em 1500, o que aconteceu, uma outra coisa que aconteceu em 1865, como foi a repercussão, em 2009. Vai citar quando Michael Jackson faleceu, como foi a chegada dessa notícia para o mundo todo. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão terminar de ler esse textinho aqui e vão responder as perguntinhas. O que é globalização? Um resuminho do que tem lá no texto. O autor do texto descreve o processo de desenvolvimento da globalização ao longo da história. O autor deixa bem claro que a globalização não aconteceu agora, que é um processo que vem se desenvolvendo ao longo de toda a história. E aí ele coloca lá algumas datas específicas. E aí vocês vão descrever o que aconteceu em relação a esse processo da globalização nos seguintes momentos: em 1500, em 1865 e em 1970. Ok? Aqui nós temos uma charge que é para falar justamente daquilo que eu falei para vocês, da questão de que a globalização
os efeitos da globalização, os efeitos positivos, infelizmente, ainda não estão acessíveis a todas as pessoas. E aí nós temos aqui uma charge, e eu quero que vocês interpretem essa charge com esse olhar. Tudo bem? Ó, nós temos aqui uma festa e algumas pessoas querendo entrar. Por que será que essas pessoas não puderam entrar? E aí vem o textinho. A globalização, sem dúvida, trouxe inúmeros benefícios, pois diminuiu o tempo que para as pessoas se comunicarem, permitiu o crescimento de muitas empresas e a geração de empregos. No entanto, nem todas as pessoas são beneficiadas com esse processo. Essa ideia está expressa no charge. Descreva a charge de acordo com o que você compreende sobre desigualdade social. Estou mais do que nunca influenciado pela convicção de que a igualdade social é a única base da felicidade humana. Nelson Mandela. Bons estudos, até o próximo roteiro. Beijo.